Boa noite, amigos e amigas. Estamos de regresso à nossa rubrica Vamos Conversar. Comigo já está o Abel Magalhães, o Dr. Abel Magalhães. Eu também já aqui estava, estamos aqui os dois. Eh, Feliz por podermos partilhar convosco um tema que só por si dava pano para mangas. É complexo. É tão complexo que eu não vou dizer. Vou pedir ao Abel, depois de o saudar, boa noite, Abel, vou pedir-lhe para ele dizer qual é o pensamento base do Daniel Faria que nos faz conversar hoje. Quer dizer, o pensamento base, não sei se chama pensamento ou se é, pronto, dentro do mundo do Daniel Faria, é um daqueles poemas, vamos dizer assim, que são poemas, pensamentos, mas também são sentimentos, também são atos de fé, também são, pronto, formas bonitas de dizer, formas poéticas de dizer. E ele disse, num livro que se chama como é? O livro de Joaquim, é um livro pequeno que ele começou a dedicar a um amigo e tinha aquilo como que junto o livro do Joaquim. Se bem me lembro, não chegou a ser publicado ainda em tempo de Daniel Vivo, mas depois se juntou porque aquilo era um caderninho interessante e a edição que eu vi tem até o facsímile do caderno do Daniel, em que depois aquilo está devidamente traduzido, digamos assim, em letra de forma, e o livro é o livro de Joaquim. Então tem, logo nas primeiras páginas, este, este jeito de dizer, ou esta forma de confessar-se, este jeito de encarar a vida. Ele diz assim: não acredito que cada um tenha o seu lugar. Acredito que cada um é um lugar para os outros. Isto apareceu citado pelo Américo, o Américo tentando, que eu tinha ouvido numa conversa, homilia do Padre Batista nas Das Antas, Antas, sim. e, enfim, provocou-me aí. Ora, isto vem de encontro ao tema que nós estávamos a tratar, que era o problema da vocação, que é a vocação, etc., e apareceu isto. Eu achei tão interessante o chamar este verso à baila, que combinamos que a próxima conversa seria então a continuação da nossa vocação e como é que a nossa vocação poderia ser lida aqui se não há uma vocação para ter um lugar, há uma vocação para ser um lugar. Eh, Pronto, isto é o tema base e eu tenho a minha forma de leitura e já aqui há bocado conversando, eu falei que há os lugares equivocados, há os lugares errados. E então lembrei-me de uma história que para mim é um alerta, é uma história que é um alerta. E a história é esta. Um indivíduo perdeu a chave de casa e, enfim, foi procurá-la. E estava ele, enfim, de gatas, debaixo de um candeeiro, a procurar, assim, como quem procura qualquer coisa. Passou um amigo dele e diz: Olá, o que é que se passa? Perdeste alguma coisa? Perdi. Eu perdi a chave de casa e não há meio de encontrar. E o amigo pôs-se ao lado dele a procurar. Como, enfim, procuravam ambos e nenhum encontrava, em determinada altura o amigo parou e disse: Vamos lá, mas vamos lá fazer a reconstituição do crime. Onde é que tu perdeste a chave? E ele diz: Eu perdi-a lá em casa. E então vais procurá-la para aqui? Opa, é que eu lá em casa não tenho luz e aqui tenho luz. Eu acho que há muita gente que não há meio de acertar na vocação porque vai buscá-la muitas vezes no lugar errado. E este poema do Daniel faz-me pensar nisso. Uhum. E faz pensar muito bem, porque normalmente nós associamos a ideia do lugar a um lugar físico, a um lugar que se pode ver, que se pode sentir. E este pensamento do Daniel Faria, como muitos outros que ele tem, que são muito profundos,
vai muito para além daquilo que nós vimos ou podemos contemplar com os olhos. É, é muito mais para além disso. E eu gostaria realmente de continuar a abordar essa questão, porque estou curioso como é que nós não que estamos aqui a ouvir, portanto, as pessoas que nos estão a escutar e a ver, estão a perguntar, então eu não tenho um lugar, ando aqui sem um lugar, eu tenho que ocupar um espaço, tenho que ter um sítio. É, não é E desse, não nem é só, desse lugar, não é? e não só. Por isso, quer dizer, já não é possível consultar o Daniel sobre qual o sentido que ele deu a este pequeno poema, que de alguma forma tenta falar, tenta retratar a amizade dele com o Joaquim. O Joaquim era seu amigo, digamos, preferido, com quem ele se sentia à vontade para conversar e partilhar estas coisas. E então o engraçado é que eu dei comigo a dizer, mas eu penso que a nossa vocação, eh, usando, enfim, um bocado esta imagem do Daniel, é ter e ser um lugar para os outros. Ter um lugar no coração dos outros e ser para os outros um lugar para que eles também se possam encontrar em nós. Porque, enfim, a gente brincando tem essas frases que são repetidas a esmo e que às vezes nem sempre se lhe apanha o conteúdo. Mas eu lembro-me, uma vez num encontro com jovens, um jovem assim todo, ele suspeita disso e ele sei que me desafiou assim, você sabe que é um amigo? O que quer dizer amigo? Eu fiquei assim, à espera de ver o que é que tu me queres perguntar ou qual é a resposta que tu queres ver se eu dou. Pronto, e facilmente eu me percebi que às vezes fazemos perguntas, não é para que nos respondam, é apenas para abrir a porta para eu dar a resposta àquilo que eu mesmo pergunto. E Uhum. ele, portanto, sabe que é um amigo. Um amigo é alguém, o que quer dizer amigo, quer dizer tu também és eu. Ora, se tu também és eu tenho em ti o meu lugar e tu tens em mim o teu lugar. E esta reciprocidade de lugares, de vai e vem, eu penso que é uma dos caminhos que levam àquilo que nós, enfim, penso que não lhe damos lugar nenhum. Muitas vezes dizemos tem lugar no meu coração, que é o amor. O amor tem lugar aonde? E a Pois. gente diz no coração, é uma imagem, porque Uhum. habitualmente, assim, os amigos até gostam de encostar a testa e rir e beijar a testa, e a gente beija muitas vezes a testa. Quer dizer que a gente sabe que é um fenómeno de que essencialmente vibra, faz vibrar, faz emocionar, o cérebro emocionamos e nós, enfim, a emoção acontece a nível do cérebro, mas corre o corpo todo. Pronto. E então é importante para mim pensar isto, ter e ser um lugar, e Para gosto de os outros. pensar assim, eu Uhum. eh, preciso treinar-me, e é um trabalho que eu gosto de fazer, treinar-me na arte de me fazer amar, Uhum. eu ser de um jeito que as pessoas se sintam bem, sintam necessidade de gostar de mim. Porque eu, era muito jovem, penso que ainda estava lá pelas sombras do convento, e já me fazia confusão o gostar de alguém por amor de Deus, ou alguém gostar de mim por amor de Deus. E eu comecei a dar comigo a dizer: eu peço a Deus que eu não me apegue a pessoas que gostem de mim por amor de Deus. Eu gosto que as pessoas gostem de mim Por pela amor a pessoa que eu mim. sou, por amor a Pois. mim, pela pessoa que eu sou. Mas se eu algum dia ficar assim tão estragado, tão desumanizado, tão nojento, tão asqueroso, haja sempre alguém que, ao menos por amor de Deus, me dê uma sopinha ou tenha pena de mim.
Isto gosto de brincar assim. Mas enquanto não for preciso isso, Sim, eu sim. quero colaborar com Deus para eu me tornar. Deus é amor. Ora, se eu nasci para ser imagem e semelhança de Deus, então o meu papel é tornar-me uma imagem amável de Deus, que Deus é amor. Então, à medida que eu me torno imagem e semelhança de Deus, eu me torno uma pessoa amante, isto é, uma pessoa que ama, e uma pessoa amável, uma pessoa que sabe deixar-se amar. E eu penso que isto não é assim tão fácil como isso, quer Não, dizer, para não, quem, mas é um desafio. mas é um desafio. Uhum. Aliás, Aliás, tu estás a focar aspectos, por acaso, são compatíveis com aquilo que penso sobre esta questão. Porque quando nós se formos um lugar para o outro ou para os outros, nem que eles partam, nem que eles morram, nem que eles partam para outro sítio não nos é familiar, que não está ao nosso alcance, eles ficam connosco porque estão cá dentro. O lugar deles pô, não deixa de estar ocupado. Eles continuam a ocupar aquele lugar que ocuparam sempre. Nós sempre, e quer lembramos dizer, deles, por né? mais que os anos passem, eu costumo sempre dar o exemplo da Isaura. A Tantas Isaurinha horinhas, partiu, sim. a Isaurinha já partiu, já fez em maio 32 anos. E Sim, ela mas está viva. nem que tu te apaixonasses por mil e mil pessoas, ninguém, Ela tem sempre o seu lugar. o lugar dela nunca seria Nunca, nunca, desocupado. nunca. Nunca, pois. E por isso faz sentido aquele também, digamos, é um verso de. Agora estou a ver, sei que é um autor francês, que agora não me lembro, mas é daqueles grandes do século XX, que diz que amar é dizer a alguém: tu não morrerás. Uhum. Aparece muitas vezes, enfim, aqueles marcadores, aquelas tampazinhas que antigamente chamavam santinhos, agora têm a forma retangular e chamam-se marcadores. Mas aparece muitas vezes, por exemplo, num funeral, acampa o funeral, as pessoas todas ali, e aparece muitas vezes esta frase: amar alguém é dizer tu não morrerás. Porque quando a gente faz essa experiência de ter ligado a nossa vida a alguém com quem caminhou, com quem cresceu e ela, enfim, nos dizia o mesmo: tu fazes-me crescer, tu fazes-me ser eu, e isto vai não vai bem, e ninguém sabe ao certo em que medida eu não sei dizer ao certo tudo o que eu devo a Isaurinha. E a Isaurinha também não saberia dizer, agora nós não sabemos o que é que se sabe do lado de lá, mas enquanto cá esteve, ela sempre, enfim, dizia que queria morrer primeiro que eu, porque eu saberia viver sem ela, mas ela não saberia viver sem mim. Então, Uhum. Isso é quer dizer, lindo. nós chegamos a ter um lugar tal que realmente já ninguém sabe qual é o lugar meu e o teu, é o Uhum. nosso. O Um nosso lugar. é esta relação que nós fomos criando, que foi como que acontecendo, tu no teu lugar, eu no meu lugar, e neste intercambiar de lugares, nós criamos um lugar para nós, que Este, já nem é o meu, nem é o teu, é o nosso. este lugar é que Daniel se refere, que nos convida a ser um lugar para os outros. É um autêntico combate à solidão, porque se nós formos um lugar para os outros, nunca estamos sós. Claro, para mim o grande desafio é precisamente esse descobrir-se como ser cão, ser para o outro, ser em relação, quer dizer, é como se, pronto, já aqui temos falado nisso muitas vezes, e tu sabes que eu gosto muito da palavra díade, e eu acho que o eu e o tu é uma díade, e a díade formada, quer dizer, melhor dito, não é o eu e o tu, faz parte de uma díade, mas a díade é o Hum. nós é que é a díade. E ainda tens presente, quer dizer, não sei se todos os Se nossos calhar que não, nos se vão calhar não. ouvir, o Sim, que é? A díada, o exemplo típico da díada é a moeda. Repara, tu pegas numa moeda e toda a moeda tem duas cara faces. e coroa, não é? Tem duas Sim. faces. E se tu, tentando, podias pegar na serrinha mais fina do mundo
dividias a moeda e de um lado ficava a cara, do outro ficava a coroa, o que é que acontecia? O que é que tu tinhas feito? Tinha separado Tu tinhas destruído a a moeda, pois, moeda deixava de ter qualquer valor, o valor, exatamente. porque tu separaste aquilo que na moeda Era é, inseparável. digamos, faz parte de um todo. Então eu Todo, sim. gosto de ver Deus Criador e a criatura criada por Deus, o homem com a sua aspiração à transcendência, enfim, naquele bonito dizer de Santo Agostinho, nós viemos de ti e o nosso coração está inquieto enquanto não voltar para ti, essas coisas todas. Eu disse, Uhum. é que nós somos uma díade. Pois, e é engraçado, é, isto põe até lhe de foice, e nada acontece por acaso. Eu sou daqueles que acredito que há sempre ligações que vêm a propósito do que se fala, do que se diz, do que se faz, do que se pensa. No Evangelho de Mateus, Mateus não, de Lucas, acho que é de Lucas, é que hoje foi proclamado nas igrejas, era da liturgia de hoje. O Zaqueu subiu à árvore para ver passar Jesus. E, quer dizer, para quem não é cristão, também não interessa, porque vai perceber onde é que nós queremos chegar, ou pelo menos onde é que queremos chegar. Ele quis ver Jesus, mas nunca esperou que Jesus o convidasse. E Jesus convidou a descer porque queria entrar em casa de Zaqueu. Este tem que entrar em casa de Zaqueu também não é entrar só na casa com uma porta, com janelas, com uma cozinha, com um quarto. Era entrar dentro de Zaqueu. Ficar a morar em Zaqueu. Isto é rico, porque Zaqueu aceitou. Quer dizer, não está lá escrito com todas as letras que ele aceitou, mas sabemos que ele aceitou porque se converteu à maneira de ser de Jesus, da maneira como ele vive, como ele queria que vivêssemos. Quando nós nos convertemos um pouco ao outro, sem perdermos a nossa identidade, o melhor da nossa identidade, mas nos convertemos e deixamos que o outro entre em nós, é exatamente isto que hoje estamos a falar. E Zaqueu fez isso, aceitando Jesus e aceitando Jesus na sua vida. Portanto, nesse propósito, o Evangelho de hoje vem de encontro a este pensamento de Daniel Faria tão riquíssimo. Ora bem, eu acho engraçada a tua associação. eh, um- como é que eu ia dizer? Eu acho que tu estavas enfim, a expor a tua ideia e como enfim, é natural, eu estava como que também a ouvir-te e a ouvir o eco das tuas palavras em mim. E então dei comigo a escrever aqui. Zaqueu, ao ouvir falar de Jesus, ele ouviu falar Ouviu dele, primeiro, pois, ouviu primeiro, portanto, ele primeiro ouviu falar dele. E Zaqueu tinha consciência que ele pertencia, não era ao grupo de Jesus. Ele, na mentalidade do tempo, ele até era um mau o visto, porque fora, ele era um fora da lei. era fora de lei, porque ele, para lá de ser publicano, Era cobrador de impostos. ele era o chefe. E, portanto, ele tinha muitos publicanos, digamos, sob o seu comando, e ele vigiava sobre o comportamento deles para que. Pronto. Portanto, era um homem que estava noutra, mas ouviu falar, e ele com certeza que deve ter sentido qualquer coisa como gostava de conhecer esse homem, gostava de ver essa pessoa. Como quem diz, se calhar vai ser ele que vai preencher aqui o vazio de um lugar que me falta preencher. Um lugar em mim que me falta preencher para eu ser eu. E Hum. então, quer dizer, tomou a iniciativa, bom, já que a multidão não deixava ver, ele foi a correr, subiu, pronto, numas traduções aparece figueira e noutras coisas aparece sicômoro. Não sei que no Porque Jardim são árvores Botânico. muito altas, quer uma quer outra, são muito altas, dá a ideia de que são muito Eu altas. é engraçado, no,
foi o Jardim Tropical de Lisboa, há lá um sicômoro, e o sicômoro é realmente uma árvore com ramos muito largos, Uhum. mas baixa. Quer dizer que a gente vendo o sicômoro que eu vejo, que eu vi aqui há uns anos, tem lá a indicação do nome das árvores, e, enfim, tinha lá o sicômoro, e eu lá fui ver o sicômoro, porque que na nossa terra não há sicômoros. E é engraçado, eu fiquei espantado pela a árvore relativamente baixa, mas a extensão dos ramos. Aquilo é um autêntico guarda-chuva, o guarda-sol, mas de uma extensão impressionante. Portanto, Uhum. quase que eu vi o Zaqueu subir à árvore, que era de alguma forma fácil, porque não precisava de se engatinhar muito, Pois, quase que esticando os ramos em cima de uma, pondo-se em cima de uma pedra, apanhava os ramos e a era partir daí fácil, era já fácil. se guindaria lá acima, e depois como que, enfim, se estende por um daqueles ramos, ali de barriga, deitado de barriga sobre o ramo, mesmo a ver Jesus passar por baixo. Quer dizer, foi assim que eu imaginei ao ver o sicômoro que está no Jardim Tropical em Lisboa. Portanto, o que a mim aqui que me encanta é o Zaqueu, com aquela certa posição pública, portanto, um Pois o homem a mais escolher, difícil para ele não foi subir, foi descer depois. Porque ele certo, desceu mas para completamente. mim, repara, os passos que o homem teve de dar para vencer o medo do Exatamente. ridículo, Ele teve que para descer vencer, muito, enfim, muito, tudo isso. muito. Quer dizer, ele deve ter sentido uma necessidade tal que disse: se calhar, aí nasceu-lhe a esperança, se calhar este homem, quem me dera conhecê-lo, se calhar é esse que me falta para preencher aquele lugarzinho, para ser eu. Então, o Zaqueu, com certeza, só lhe faltou dizer: tu me fazes ser eu, e tu me fazes ser eu, e olha, para ser eu vou pegar em metade dos meus bens, eu vou dar, eu se, vou ver se roubei alguém, se prejudiquei, vou dar 4 vezes mais, quer dizer, repara, para ser eu preciso de alguém que diga, é aqui que tu tens de te encontrar. E quando Jesus lhe diz, olha, desce que eu vou jantar, ele encontrou-se consigo. Ao encontrar-se com Jesus, ele encontrou-se consigo. E às vezes o nosso Jesus é o outro que precisa de nós. É assim Uhum. que eu gosto Aliás, de ver. eu acho que é esse o essencial da mensagem, é que só Opa, encontramos Jesus. eu penso que é essa a nossa vocação. Quer Eu dizer, acho que só nós encontramos realmente. com todo o respeito por todas as vocações, mais alguma, ou seja, tenha a nossa vocação, Uhum. digamos, a expressão social que tiver, o grande cerne da vocação é eu tornar-me um ser capaz de acolher o outro e de me deixar acolher pelo outro. Sim, mas nós já aqui falamos em muitas vocações sem tocarmos o nome delas. Falamos no matrimónio, sobretudo no matrimónio também, não é? Sim, Porque sim, sim, sim. nós, quando amamos a pessoa com quem vamos viver, agora já nem digo casar, porque muitas vezes não se casam, não é? Não se casam por igreja, mas vivem juntos. eh, no fundo, ao acolherem ou amar outra pessoa, estão a aceitá-la na sua vida e a deixar que outra pessoa o aceite E na não é por acaso que em quase todos os momentos de espiritualidade, e não, não vou dizer mesmo São Paulo, nas próprias mensagens do Evangelho, há uma grande semelhança entre o casamento, essa união que o São Paulo, os dois numa só carne, etc, etc, não é? Quer dizer, muitas vezes isso é comparado à união de Cristo com a sua Igreja. Exatamente. Repare que o que une Cristo à Igreja, Cristo identificou-se com Deus. Eu e o Pai somos um. Hum, Deus é amor. Eu sou amor. uhum, Eu vim para que vós sejais um com o Pai, como eu sou um com o Pai. Quer dizer, eu vim para que vós sejais amor uns com os outros e de cada um de vós com o Pai, como eu e comigo. Quer uhum. dizer, esta descoberta da unidade, que hoje até é tão engraçado a forma como se diz isto, a não dualidade, e eu acho piada porque no grupo que trabalho temos é de acabar, que já tocou há tanto tempo, e temos de
pronto, de respeitar o tempo. Mas no grupo que eu já aqui tenho falado, o grupo de buscadores, é engraçado que eu gosto muito de dizer, responder a esta questão. Nós somos palco, todo homem é palco de emoções contraditórias. De onde é que isso vem? De onde é que vem este nós, tão depressa somos umas pessoas, somos uns santos, e logo a seguir, se nos picam Somos o nosso demónios. calcanhar daqueles, mostramos os corrinhos do diabo que trazemos cá dentro, sempre à espreita de uma oportunidade para dizer: olha, que não é tão santo como parece, santo de pau corunchento, santinho para fora, mas diabo por dentro. Quer dizer, tudo isto é tão engraçado que, para perceber este mistério do homem, eu muito gosto de ter com quem conversar. De modo que, olha, Américo, muito obrigado por me teres Agradeço desafiado a eu. isto. Não sei se te disse alguma coisa de jeito, mas olha, Dissemos de jeito um ao gostei outro. deste com um bocadinho, porque é um tema que nunca está esgotado. Se não dissesses nada de jeito, não me tinha convidado nem desafiado para este tema, porque tu dizes-me sempre algo, e a prova disso é que alguns espectadores nossos hum, têm perguntado pelas nossas conversas, essencialmente pelo que tu dizes, porque gostam de ouvir as reflexões, e hoje ficou aqui provado que eles têm razão, porque eles querem ter lugar em nós. Daí, Pronto, se calhar, nós também temos, sem perceber, um lugar na vida deles, no coração deles. Eh, Bérico, eu acho que venho aqui, quer dizer, eu aceito os teus convites na medida em que, pronto, olho isto como uma construção. Cada vez venho aqui pôr um tijolo a ver se isto vai dar-me alguma construção de jeito. Mas venho aqui, hoje cá vim trazer o meu tijolinho a ver se isto vai dando alguma construção de jeito. E Não, pronto. trouxeste, sim, senhora, e vai dando construção, porque a prova disso é que as pessoas, lá está, eu repito-me, sentem a falta. Agora, e sentir a falta, normalmente sentes falta de muita coisa que não é importante, que não é essencial. Mas eu acho que aquilo que tu aqui trazes, que te provoca trazer e a falarmos, são coisas que podem ajudar as pessoas a desinstalarem-se, a refletirem, muitas vezes até a reencontrarem-se com aquilo que até acham que é importante, mas têm medo de assumirem. Pronto, é muito importante nós falarmos em questões que ninguém Estás a fala. dizer, do que eu entendo, estás a dizer-me que nós podemos ser instrumento para que as pessoas vão descobrindo a sua vocação. Pronto. Eu tenho a certeza disso, porque tu ajudas-me a descobrir também muito da minha vocação. Porque assim, a vocação não se faz num dia, vai-se fazendo ao longo da vida. Vai-se fazendo, não, vai-se alimentando, vai-se tornando maior ou mais complexa à medida que nos vamos crescendo por dentro e descobrindo novas vertentes dentro da própria vocação, porque a vocação não é uma coisa assim muito pequenina, vai ter que crescer, crescer, crescer. Por isso, nós vamos continuar num dos próximos dias a falar, ainda não sei sobre o que é. Nós nem precisamos ter temas programados, porque as conversas connosco são como as cerejas, porque têm sempre um lugar para que os outros as possam ouvir e para que nós as possamos dizer e ouvi-las também. Bel, muito obrigado. Eu sei que para ti é sempre muito difícil arranjar um tempinho para tudo, porque tens muita coisa na tua vida, e admiro-te por isso, por ter sempre espaço para tudo o que te parece, mas em breve vamos outra vez reencontrar-nos, vamos pensando numa futura conversa, para podermos realmente alimentarmos destes encontros, e agora vem o inverno, vem um tipo mais frio, de estar por casa, eh, que possamos ser realmente, além de sermos um lugar para os outros, possamos ser um lugar para os outros, ao estarem connosco, não andarem ao frio, à chuva, e terem um porto de abrigo para passarem um tempinho bem passado, isto sem falsas modéstias, porque é, como o Papa diz, se nós usarmos a net em condições, ela é um grande campo de evangelização, é um grande campo de crescimento, de aprendizagem. Abel, muito boa semana para ti. Muito obrigado, Américo. Para ti também, para os teus, e até mais ver.
É Boa verdade. noite, Até descansa. mais. Até Até mais. mais Até vezes. um breve. Até um breve. Até um Boa breve. noite descansada. Sim, Deus. sim, sim. Obrigado.